traz como tema a Oceania e seus aspectos naturais, né, identificando aí os tipos de relevo e a questão da hidrografia. Então, a Oceania é uma região, né, geográfica, né, composta por vários grupos de ilhas, né, que pertencem aí ao Oceano Pacífico. Então, com relação ao relevo da Oceania, ele vai se apresentar, né, se configurar de várias formas diferentes, principalmente devido à sua divisão regional. Então, a divisão regional da Oceania, né, está distribuída, né, na Micronésia, Melanésia, Polinésia e Australásia, tá certo? Então, é dividida aqui, né, em 4 regiões da Oceania. Então, a Micronésia, ela é formada por pequenos, né, arquipélagos que estão situados ao norte e nordeste da Austrália. Então, essa área também, o Reino Unido e os Estados Unidos possuem o maior número de territórios, certo? Então, as ilhas da Micronésia, elas se localizam próximas às bordas das placas tectônicas, né? Então, essas ilhas, elas acabam sendo, de muitas vezes, né, de origem vulcânicas. Então, elas vão apresentar umas características diferenciadas, tá? Então, as ilhas da Micronésia, elas têm formas de anel, esse é recoberto de vegetação arbórea e areia. Então, a circunferência interna se constitui numa laguna, né, com águas claras e tem uma profundidade, né, considerada rasa, diferentemente da parte externa, onde vai existir uma mudança na tonalidade de azul do mar, mostrando, né, a questão da profundidade. Então, coloquei aqui para vocês, né, que quando se tem essas características, então essas ilhas, na verdade, elas são chamadas de atóis. Então, nós podemos identificarmos, né, a vegetação, a existência, né, de areia, a tonalidade, né, da água mais clara significa que são rasas essas áreas aqui, e com relação à medida que essa tonalidade ela vai mudar para um azul mais escuro, então significa que essa área aqui existe uma profundidade maior. A Melanésia, né, o nome já alude à cor, principalmente dos habitantes dessas ilhas, que estão localizadas na maioria ao nordeste e leste da Austrália. Então, grande parte dessas ilhas são de possessões francesas e britânicas. Polinésia, ela vai corresponder às ilhas que estão mais distantes da Austrália, estão dispersas, né, pela grande área que corresponde aí ao Oceano Pacífico, né, em sua maioria também são de possessões britânicas e francesas. Australásia, são as maiores ilhas, né, da Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e Nova Zelândia. Então, a Micronésia, Melanésia e Polinésia, elas estão espalhadas por uma enorme área do Oceano Pacífico. Essas milhares de ilhas, elas têm origem vulcânicas, tá? Nós podemos destacar aqui Palau, na Micronésia, Vanuatu, na Melanésia, Bora Bora, na Polinésia, tá? Então, com destaque aqui na Melanésia e Polinésia, né, são comuns formações de relevo com montanhas consideradas aí elevadas e também de origem vulcânica. A Oceania, ela apresenta diferentes formas de relevo. Então, a maior parte dos arquipélagos está sob influência do clima tropical. Então, cujas essas características, elas vão amenizar, né, devido à sua proximidade ao oceano, o que vai propiciar aí chuvas abundantes, né, ocorrência, e as amplitudes térmicas diminuídas, ou seja, reduzidas. Então, as diferentes altitudes, elas vão influenciar no volume de chuvas, tá? Então, as ilhas
mais baixas, elas vão apresentar maior, na verdade, elas vão apresentar menor pluviosidade, certo? Com relação à questão das chuvas, do que com relação às conformações de montanhas que são consideradas aí mais elevadas. Então, os pales, por exemplo, né, são uma forma diferente de relevo, principalmente no Havaí, né, também de formação vulcânica, tá? Eu vou voltar. Bom, olá, a aula de hoje traz como tema Oceania, apresentando as diferentes formas de relevo e que também abordando a questão da hidrografia do continente. Então, o continente da Oceania é uma região geográfica composta por vários grupos de ilhas do Oceano Pacífico. Então, com relação ao seu relevo, ele vai se configurar, né, representar-se de várias formas diferentes, devido à sua divisão regional. Então, a divisão regional da Oceania se configura na Micronésia, Melanésia, Polinésia e Australásia, né, são as quatro principais aqui. Então, a Micronésia, na verdade, ela é formada por pequenos arquipélagos, certo? Que estão situados ao norte e nordeste da Austrália. Então, o Reino Unido e os Estados Unidos eles vão possuir o maior número de territórios dessa área. Então, as ilhas da Micronésia, elas estão localizadas próximas, né, às bordas de placas tectônicas e muitas, né, de origem vulcânicas, tá? Então, elas vão apresentar algumas características diferenciadas, certo? Elas têm formas de anel, recoberto de areia e com a presença de vegetação arbórea. A circunferência interna dessas ilhas se constitui numa laguna rasa, né, e com águas na tonalidade claras, e na parte externa ocorre a mudança de tons de azul no mar, mostrando aí a questão da profundidade. Então, essas ilhas, elas tendo como essas características citadas, elas são chamadas de atóis, né, como por exemplo essa imagem aqui, tá? Então, a Melanésia, o nome alude também à cor dos habitantes dessas ilhas, que estão localizadas em sua maioria ao nordeste e leste da Austrália, e grande parte dessas ilhas são de possessões francesas e britânicas. Com relação à Polinésia, vai corresponder às ilhas mais distantes, né, da Austrália, estão dispersas por grande área do Pacífico, né, são também de maioria aí, de possessões britânicas e francesas. Tá? A Australásia são as maiores ilhas, né, a exemplo da Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e Nova Zelândia. A Micronésia, Melanésia e Polinésia, elas estão espalhadas por uma enorme área do Oceano Pacífico. Essas milhares de ilhas, ela têm origem vulcânicas, tá? Então, nós podemos destacar aqui Palau, na Micronésia, Vanuatu, na Melanésia e Bora Bora, na Polinésia. Então, com destaque aqui para a Melanésia e Polinésia, tá certo? Essas ilhas elas são comuns a formações de relevo com montanhas, né, elevadas e também vulcânicas. A Oceania ela apresenta diferentes formas de relevo, tá certo? Então, a maior parte dos arquipélagos, né, está sob influência do clima tropical, cujas essas características
elas, na verdade, elas são amenizadas pela proximidade do oceano, o que vai propiciar, na verdade, a ocorrência, né, de chuvas abundantes e também reflete com relação às amplitudes térmicas reduzidas. Então, as diferentes altitudes, elas também vão influenciar na questão no volume das chuvas, certo? Então, as ilhas mais baixas, certo? Elas vão apresentar uma menor pluviosidade do que com relação às deformações de montanhas. Os pálidos, né? Na verdade, é também de formação vulcânica, certo? São formas de relevo, principalmente aí no Havaí, certo? É um relevo diferenciado, porque eu coloquei esse trecho aqui para vocês compreender de uma certa forma melhor como ocorre, né, com relação aos pálidos do Havaí. Então, a forma de uma montanha, que é e o aspecto que ela apresenta, principalmente em relação ao vento, que se aproxima, também vai afetar o volume das chuvas e o ponto onde elas vão cair, tá certo? Então, alguns lugares no Havaí em que esses ventos, né, de nordeste vão se chocar em ângulo reto com os vales, que na verdade são os penhascos, eles, né, que se inclinam a sudeste. Então, vai existir, de certa forma, um bloqueio perpendicular, tá certo? Desse tipo. Então, ocorre principalmente aqui nas montanhas do Colau, né, na ilha de Oahu. Então, em alguns trechos, esses pares eles vão se elevar-se, né, a em torno de 450 metros, certo? Então, quando o vento os encontra, na verdade, ele vai o quê? Subir com uma força, né, muito grande. Então, em um determinado ponto, na verdade, que é muito visitado pelos turistas, fica na rodovia de Pali, os ventos ascendentes, eles são muito fortes, tá certo? Que, por exemplo, pequenos objetos, ele traz como exemplo aqui para vocês moedas, elas podem voltar, na verdade, com as correntes ascendentes. Então, perto do mirante, existe uma queda de água. Essa queda de água, ela é considerada invertida, porque quando a água começa a escorrer, na verdade, pela borda do penhasco, muitas vezes ela, no caso, não desce, ela vai subir, tá certo? Então, as gotas de chuva também são sopradas para cima, tá? Em vez de caírem no lado de onde vai soprar o vento. Em geral, vai cair do outro lado aí da montanha. Então, a gente observa, né, o diferencial processo aí que ocorre principalmente nessas montanhas do Havaí. Algumas ilhas elas vão se encontrar principalmente numa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Também chamada aqui, como estou destacando para vocês, o Anel de Fogo do Pacífico. Então, essa área aqui ela vai abranger os pontos da Terra mais sujeitos ao vulcanismo e abalos sísmicos, certo? Por exemplo, no arquipélago do Havaí existem 3 grandes vulcões, o Mauna Kea, o Mauna Loa e o Kilauea. 3 principais cadeias de montanhas, né, vão situar-se aí nos mais extensos territórios da Oceania. Então, a leste, próximo à costa, né, a leste da Austrália, vai estar localizada aí a grande cordilheira divisória, onde seu ponto mais elevado, ou seja, o ponto culminante é o Monte, né, Kosciuszko, tá? Então, as formações rochosas, né, a maioria é de origem sedimentar, e com relação às formações rochosas mais altas, né, consideradas jovens, ou seja, mais recentes, elas estão situadas nas bordas, né, das placas tectônicas, por exemplo, na Nova Zelândia e em Papua Nova Guiné. Em Papua Nova Guiné, nós destacamos aqui o Monte Wilmer, tá? Então, ele apresenta
4.509 metros, né, de altitude, e na Nova Zelândia, né, com destaque aí o Monte Cook, né, com 3.754 metros de altitude. Então, devido a essa altitude do Monte Cook, ele está situado também em uma latitude média de 43 graus ao sul, então essas neves que correspondem a essa área aí, elas são eternas. A Austrália. Então, as bases geológicas da Austrália são consideradas antigas, né? Vão apresentar planaltos bastante desgastados devido ao processo de erosão, certo? E as suas altitudes elas são consideradas aí modestas. Então, no interior australiano, principalmente na região semiárida, de formações rochosas, né? Esse interior também é conhecido como Outback, né? Destaca-se o monolito chamado Uluru, certo? Ele é constituído, né, por arenito vermelho. Então, antes, esse monolito ele era chamado de Ayers Rock, né? Seu nome foi alterado para a forma nativa. Então, ele é considerado também pela Unesco Patrimônio Ecológico e Geológico e também, né, com relação à população aborígenes australianos, é também considerado um santuário cultural. Então, as planícies da Oceania. Então, as planícies elas estão localizadas no sul da ilha de Nova Guiné, no norte da Nova Zelândia e no centro-leste e sul da Austrália, tá certo? Então, essa região, essas áreas aqui correspondem principalmente às planícies, tá? Então, com relação ao centro, nós podemos destacarmos aqui o Lago Erie, né, que está localizado em uma depressão, tá, absoluta, com uma altitude de 16 metros abaixo do nível do mar. Então, com relação a essa área aqui, centro-leste e sul da Austrália, é por onde vai percorrer também os mais extensos rios do continente, por exemplo, o Murray e o Darling. Então, as formas costeiras da Oceania, a grande barreira de corais, né, presentes aí ao longo do litoral, principalmente no nordeste da Austrália, e temos aí os fiordes, que estão no sul da Nova Zelândia, que na verdade são essas costas, né, altas, elas são separadas, né, entremeadas por extensos braços de mar. A grande barreira, né, de corais da Austrália é considerada a maior do mundo, com cerca de 2.000 quilômetros de extensão. Está situado no topo de um paredão quase que contínuo de calcário de coral. Tá? Então, essas formações coralíneas elas são encontradas em várias outras ilhas do Pacífico, em mares e costas também, a exemplo do Caribe, o Mar Vermelho. Então, elas são próprias de águas tropicais. Os fiordes no sul da Nova Zelândia, eles são formações costeiras de ambientes que consideradas em um passado geologicamente recente, mas que remete principalmente à questão a última era do gelo, tá certo? Eles eram vales, né, preenchidos por geleiras. Com a elevação das temperaturas, isso resultou, né, como consequência no processo de degelo e, consequentemente, o aumento, né, do nível do mar. Então, esse processo acabou resultando, as águas oceânicas, elas invadiram, né, os antigos vales glaciais. Com relação à hidrografia da Oceania, a Oceania ela tem poucos rios importantes, né, o que se deve ao fato de, em boa parte, a pequena superfície, né, das ilhas. Então, apesar da forte pluviosidade, né, da forte ocorrência de chuvas, os leitos desses rios ele não dispõem de uma extensão suficiente para a formação de cursos bastante significativos. Então, merece alguns destaques aqui, por exemplo, nós temos o Murray e seu afluente Darling, na Austrália, Waikato, na Nova Zelândia, e em Papua Nova Guiné existem outros grandes e importantes também rios, né, o Ramu, Sepik, né, o Kikori, Flávio, o Daru. Então, a Austrália ela é considerada pobre em rios, tá? Consequência aí da predominância, principalmente dos climas áridos e semiáridos. Então, o Murray e o Darling eles são os mais importantes,
né, que por serem também rios de planície, certo? Eles são rios também navegáveis, principalmente em grande parte aí de seus cursos. Então, na porção centro-ocidental do país, né, nós temos os rios também temporários, né, como os tributários, principalmente aí do Lago Erie, né, o maior dos variados aí lagos da Austrália. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.